O Brasil é um país muito grande, como você colocou, com realidades e contextos muito diferentes, pontos de partida diferentes. Mas muitos dos desafios, obviamente guardados os seus contextos locais, são os mesmos. O importante é que a gente cresça como um todo, né? Eu costumo dizer, não dá para irmos bem indefinidamente num país que vai mal. Diagnosticar, conhecer experiências, planejar um país no médio e no longo prazo com o objetivo de vencermos desafios dos mais expressivos. O Brasil tem como objetivo desvendar aspectos trazidos pelo estudo Brasil 2030. Nicola, da onde surgiu a ideia do Brasil 2030 e onde a gente pode chegar com um estudo desse tamanho, dessa magnitude? O 2030, o Visão 2030 que a gente fez, surgiu em 2013, né, no final de 2013, quando um conjunto de empresários e pessoas da sociedade civil se organizaram no sentido de oferecer uma proposta de médio prazo para o Brasil, né? E a gente pensou em 2030, que eram 16 anos, porque a gente sempre tem esse debate na véspera de eleição, de planos de governo, mas a gente nunca pensa no médio prazo, né? E aí foi um estudo bastante compreensivo, contou com mais de 150 especialistas dos diversos campos do conhecimento, correntes ideológicas e diferentes ideias que contribuíram para trazer em 7 temas, como saúde, educação, desenvolvimento econômico, governança e vários outros, uma visão com uma aspiração para o país onde a gente poderia chegar, algumas metas e indicadores no sentido de ter um país mais próspero, com desenvolvimento inclusivo, com melhor qualidade de vida, saúde, educação para todos os cidadãos, né? O estudo começa a ser planejado em 2013, mas o objetivo era trazê-lo para discussão em 2014 ou efetivamente utilizar esse tempo de cerca de 5 anos para que a gente conseguisse ter um planejamento mais consistente agora e aplicá-lo ao longo dos próximos anos ou daí um pouco mais de uma década? Não, na verdade ele foi feito para que a gente pudesse, inclusive, discutir com todos os candidatos em 2014, né? No sentido de oferecer essas contribuições. Conversamos com muitos deles e aí passa 4 anos, né? E no começo de 2018, o CLP nos provocou, né? No sentido de falar, e aí, né? As ideias e as aspirações com certeza ainda são válidas, mas passado 25% do período, né, 4 de 16 anos, o que aconteceu? E foi isso que a gente fez recentemente, dando um mergulho em 3 áreas específicas. Fábio, o CLP faz essa provocação com qual objetivo exato? Dizer que a gente perdeu já 25% do tempo ou dizer que a gente ainda tem 75% dele? Bom, primeiro eu acho que a ideia do CLP sempre foi de ter algo propositivo, né? Respondendo sua pergunta, temos 12 anos pela frente, né? Nem sei se é 75% do tempo que tinham, mas 12 anos pela frente. E acho que a proposta muito boa do Brasil 2030 é ter uma visão de longo prazo que te permita ter um norte. Como o CLP é muito voltado à questão da gestão pública, não dá para você ter uma gestão se não tiver um balizador do quais são as prioridades, o que caminha bem, o que é factível, quais são as boas práticas que você pode observar. Então, independentemente de ver aquilo que poderíamos ter feito, que, enfim, é de pouca valia, é o que pode ser feito agora. E na mesma ideia que o Nicola acabou de falar, de mostrar isso para os vários candidatos a presidente, essa foi novamente a ideia agora em 2018 de ter algum plano que balize as equipes econômicas, né, que receberam esses planos e vão olhar e vão definir dentro de suas óticas políticas que entendem ser o mais relevante, o menos relevante, mas pelo menos tem alguma coisa pensada e bastante profunda como foi feito pelo pessoal da McKinsey. Fica a sensação para você que de 4 em 4 anos a gente para discutir o país e que em algum instante dos anos seguintes a gente tem o sentimento de que aquilo que nós combinamos em outrora deixou de ser cumprido por algum governante ou por algum partido que esteja no poder, a despeito de qual seja?
O que me ocorre na sua pergunta é que também não é para pensar o país todo dia. A gente deve pensar o país talvez a cada 4 ou a cada 10 anos. Né? Em alguns países funcionam, alguns planos são para ser de longo prazo. Esse próprio plano que foi feito é para uma visão de 2030. Eu acho que o que tem que ser feito e que não é feito não é repensar o país a cada ano, a cada 4 anos, é ver o quanto você avançou dadas as prioridades que haviam sido acordadas como as mais relevantes para construir o país que todos queremos. Né? Então, acho que isso acontece, sim, é tipo, devia ser 4 anos trabalhando, mostrando resultados, tudo, e agora vamos fazer uma avaliação, inclusive para balizar definições com relação a eleições. Tá? Esse governo está fazendo correto, não está fazendo, quer fazendo mais, o outro está propondo, é mais ou menos nessa direção, não é? Então, eu não acho errado que se pare a cada 4 anos para essa reavaliação, mas o que está faltando é durante esse interregno, nesses 4 anos, é de fazer, de executar e de cumprir as metas, ou pelo menos evoluir naquelas metas que foram definidas. Nicola, o estudo é muito claro em relação a muitas dessas metas, nessas 7 áreas que você bem observou. O que a gente poderia destacar de positivo ao longo desses últimos anos e o que a gente pode destacar como algo que ainda nos incomoda muito e que talvez sequer tenha sido feito ou que a gente vai ter que reorganizar de alguma maneira? Olha, vou começar talvez pelo que nos incomoda, né? O que nos incomoda é que quando nós fizemos esse mergulho, a gente viu que muito pouco progresso foi feito, né? Muitos dos indicadores permanecem estagnados ou tiveram avanços tímidos. Por exemplo, em educação, aumentamos a expectativa de vida, alguns indicadores, mas muito aquém do necessário para chegar a tornar o país mais saudável da América Latina, que era a nossa aspiração. Né? Nós não estamos falando de nada absurdamente difícil, estamos falando simplesmente de ser o país mais saudável da América Latina. Né? E estamos longe disso. Né? Talvez o que existe de positivo do outro lado é que a gente viu também nesse período que vários países, e talvez até alguns casos internos, em que é possível obter avanços expressivos, rápidos, e sem investimentos estratosféricos, né? Com ideias inteligentes, com projetos que têm um retorno alto para a sociedade, quando se tem foco no problema, quando se põe recurso e quando se tem competência para execução e transformar uma situação. Então é possível mudar. Né? Essa é a principal notícia positiva que a gente viu. Infelizmente, a maior parte desses casos não está no Brasil. Está fora do Brasil, né? Mas se países da Ásia, da Europa, da América Latina conseguem fazer esse progresso, por que nós não conseguiríamos? Né? Fábio, a gente talvez tenha que se inspirar, né? Eu acho que tem uma questão colocada pelo Nicola que quando a gente olha para os demais países e se faz essa pergunta, por que nós não conseguiríamos, isso pode ter uma relação muito forte com uma questão de inspiração ou uma lógica inspiracional. Faz sentido olhar para esses outros países e o que tem te chamado a atenção de positivo que tem sido feito e que você pôde observar analisando o estudo e os seus resultados? Faz sentido olhar para os outros países, né? O Brasil está inserido numa economia global e, obviamente, a posição relativa que ele tem em relação ao que acontece é fundamental. Quer dizer, você tem que estar conectado, quem está evoluindo, como está evoluindo, por que está evoluindo, para que a gente possa replicar aqui no Brasil. Mas falando de Brasil, pega 2 pontos. Existem, e o estudo destaca isso também, existem boas práticas no Brasil, né? Quer dizer, eu posso pegar o mais óbvio, mais conhecido de todos, que é a questão de educação, né? No caso do Sobral, no Ceará, para usar um exemplo específico, que consegue fazer. Então, além de boa prática do que foi feito na China, do que foi feito em outros países na Ásia, na Coreia, o que foi feito em Sobral, né? Então, como é que a gente pode pegar essas melhores práticas? Porque o estudo destaca isso, o Brasil não gasta pouco em educação, ele simplesmente não tem os resultados que se esperaria ter, dado o montante que dedica à educação. O que está faltando fazer? Quais são as melhores práticas no exterior e quais são as melhores práticas no Brasil? E isso a gente quer que sirva de balizador para as políticas que venham a ser definidas daqui para frente. Nesse sentido, em que medida a gente deve observar aspectos de ordem cultural e aspectos associados à nossa desigualdade para que a gente consiga implementar um plano Brasil 2030? Quer dizer, é possível em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados se imaginar um país, ou seria razoável a gente imaginar que precisaremos flexibilizar ou descentralizar alguns desses feitos para locais específicos e realidades específicas? Eu acho que não existe nenhuma intenção por parte de qualquer um que faça um plano de Brasil que pense no Brasil. A gente fala Brasil 2030, mas tem especificidades das regiões, da situação em que se encontra, da vocação
do nível de educação, de ocupação territorial, enfim, tem um monte de coisas, né? Então, não existe uma receita única para o Brasil. Mesmo quando você fala de metas para o Brasil, muitas vezes você as decompõe por região e chega lá, mas obviamente diferentes regiões têm diferentes situações, né? Eu acho que o importante é que a gente cresça como um todo, né? Eu costumo dizer, não dá para irmos bem indefinidamente num país que vai mal. Ou a gente faz a inclusão social no sentido de trazer as pessoas menos favorecidas para participarem do benefício do crescimento econômico, ou nós vamos ter problemas. Ou a gente traz todas as regiões também dentro dessa ideia de participar de uma maneira mais equânime, ou vamos ter problemas, né? A desigualdade sempre existiu no mundo. Eu costumo dizer que a desigualdade no Brasil é consequência natural da desigualdade na educação, né? O desigual acesso à educação está refletido na desigualdade social do país. Precisamos endereçar isso, né? Precisamos trabalhar essas coisas. Mas eu acho que a prioridade é quais são os pontos-chave que você vai colocar. É infraestrutura, é educação, é saúde. Eu acho que são esses pontos que estão muito bem destacados nesse estudo do Brasil 2030. Se você me permitir, Dantas. Queria ouvi-lo sobre a desigualdade também, sobre a questão cultural. Obviamente, o Brasil é um país muito grande, como você colocou, com realidades e contextos muito diferentes, pontos de partida diferentes. Mas muitos dos desafios, obviamente guardados os seus contextos locais, são os mesmos. Por exemplo, a questão da educação que o Fábio mencionou. Está provado em todos os estudos que R$1 investido na educação da primeira infância tem um retorno de R$7, né, no PIB. Além disso, é uma das coisas que mais ajuda a combater a desigualdade, né? Porque você está começando a dar uma oportunidade igual para todo mundo, né? Só que no Brasil, só 30% das crianças têm acesso à primeira infância, né, a uma educação na primeira infância. Obviamente isso varia, alguns estados é 20, outros é 45, 50, mas todos estão longe de estar perto de 100%, né? Então todos têm que avançar nesse aspecto, todos têm que aumentar esse acesso. Então, ou seja, se nós olharmos como fazer isso, é bastante possível que todos os estados tenham o mesmo caminho a trilhar, obviamente partindo de pontos de partida diferentes. A questão dos professores, da capacitação dos professores, ou o desafio da inserção do Brasil no mundo, da abertura comercial, já indo para o tema de desenvolvimento econômico, né, é o mesmo, ou seja, todos os estados têm esse desafio. Existem 400 acordos econômicos no mundo, né, do qual o Chile participa de pouco mais de 20, que dá acesso a 95% dos consumidores do mundo. O Brasil tem 9 acordos, que dá acesso a 5% do mundo, né? Então, se o Brasil aumentasse, não precisa fazer 400, precisa fazer mais 15 acordos. Se fizesse esses 15, 20 acordos a mais, a gente dá acesso para o mundo inteiro, para todos os estados brasileiros. E aí cada um vai começar a exportar o que tem de vocação. Mas esse benefício desse guarda-chuva, se nós fizermos um acordo comercial com outros países, vai para todo mundo, né? Como é que a gente consegue fazer com que se entenda isso de uma maneira muito clara? Eu não estou nem falando de tensões ideológicas, mas eu estou pensando mesmo numa incapacidade, talvez, de grandes parcelas da sociedade entender essa complexidade e talvez seja o caso de imaginar que não é todo brasileiro que precisa ter na ponta da língua todo esse diagnóstico e todo esse plano para o Brasil, mas como que eu consigo dialogar, por exemplo, com o poder legislativo, como eu consigo dialogar, por exemplo, com o poder judiciário e como eu consigo tirar da cabeça das pessoas que um presidente da República não é um rei soberano que vai fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra num país com base na sua vontade. Como é que eu altero essas 3 questões fundamentais pensando em termos políticos? Eu acho que o que está acontecendo no mundo é sintomático e existe uma demanda maior, um engajamento maior da sociedade civil pedindo essas coisas. Eu acho que talvez o nosso papel aqui, né, como formadores de opinião, é divulgar isso e falar que abertura é bom, né? Conexão com o mundo é bom, né? Vamos relembrar, a China em 1500, país mais próspero do mundo, o que fez a muralha? Entrou em profunda declínio e decadência. Portugal era um país pequeno, não tinha nada. O que fez? Mandou 3 navios para fora e conquistou as Américas, né? E virou uma potência nos séculos posteriores. Então, a abertura é bom, fechar é ruim. É sempre assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa é nós conseguirmos divulgar essas ideias para que as pessoas entendam isso
obviamente, pessoas que são menos favorecidas não têm obrigação de nascer sabendo, né? Nossa educação é muito ruim, como a gente viu, mas eu acho que nós, entre aspas, da elite, né, temos a obrigação de contribuir para que isso seja uma mentalidade coletiva. A partir desse momento, eu acho que quando virar uma demanda popular, ou seja, o judiciário, o legislativo, o executivo, eles reagem às demandas da população, né? Todo o poder vem do povo, emana do povo, né? Então o povo precisa entender isso e focar nessa direção. Então eu acho que a gente tem um trabalho muito grande de disseminação das ideias certas e não ficar discutindo talvez a coisas menores, né, que não vão fazer o país crescer. E novamente a inspiração para esse trabalho, né? Focar em abertura, em aumento de produtividade, em educação, né, em saúde, indicadores básicos, né, que vão fazer o país melhor para todo mundo. O que nós estamos discutindo aqui são os caminhos. Como é que eu conecto ou aproximo a população dos poderes que os representam, né? Quer dizer, o legislativo é um poder que está lá, ninguém está lá por acaso, todos foram lá colocados pela população que entende que eles são os melhores representantes. Mas a gente está preparado para isso? Está discutindo isso adequadamente? Está respeitando isso? Então, como é que a gente faz também, do ponto de vista político, algo que acabe com essa barganha que se instalou e trabalhe efetivamente na busca da representação dos setores da sociedade, né? Se precisamos dar maior ênfase na agronomia, na agricultura, se precisamos dar no meio ambiente, e esse debate tem que acontecer no fórum ideal, que é o Congresso Nacional. Então eu acho que existe a necessidade de valorização da cidadania e que o cidadão entenda que ele se faz representar por alguém que ele tem que estar conectado, tem que saber o que você está defendendo, o que você acredita, porque, como você bem colocou, o presidente não é o rei, né? E acho que no Brasil a gente perdeu um pouco a noção de que o poder do presidente da República está muito reduzido e o poder do Congresso cresceu muito, o que é bom, é assim, e ademais é a regra do jogo, desde que o Congresso esteja lá, de fato, representando e sendo cobrado pela sociedade. Ou seja, a gente vive um instante em que um órgão expressivamente relevante não tem sido legitimado ou observado dessa forma por parcelas da sociedade. Quer dizer, tem também uma transformação da nossa postura enquanto indivíduo em relação aos desafios políticos do país? Tem, quer dizer, obviamente que perdeu muita credibilidade, né? Eu sou totalmente contra qualquer regra geral, né? Os políticos, né? Político é uma coisa importantíssima para o país, né? Eu costumo pegar um exemplo simples com as pessoas que moram num edifício e falar, você mora num prédio, tem um síndico, sabe o que esse síndico é? Ele é o político, ele é o cara que define se a gente vai fazer a reforma na garagem ou na segurança, se vai pintar o prédio ou se vai cortar custos, se vai trocar o elevador ou não vai. Diferentes pessoas que moram naquele prédio têm diferentes, enfim, expectativas e cabe ao síndico ter a atividade política de compor isso. Pega isso, coloca no Brasil e vê, imagina a confusão que é isso, né? Mas as pessoas precisam entender que o político, fazer a boa política é fundamental para que a gente não saia no tapa. É por isso que tem o político, né? Então acho que é importante a legitimação da atividade política, né? E aí sim a qualificação do eleitor, através da educação, da informação, para que ele se faça representar com aqueles que comungam do seu ponto de vista, de uma maior presença do Estado, menor presença do Estado, maior ênfase em educação, primeira infância, saúde, enfim, cada um vai defender a coisa, quer defender a questão de direitos humanos, quer meio ambiente, enfim, tem várias bandeiras, todas deveriam estar representadas no Congresso. Esse tema do síndico do prédio, se você me permite, claro, é sintomático, né? Porque a gente fala, mas eu queria saber quantas pessoas vão numa reunião de condomínio e levantam a mão, eu quero ser síndico, né? Pois é. Ninguém, né? E isso é um pouco o resultado da nossa sociedade, né, nos últimos anos, onde cada um tomou conta de si e ninguém tomou conta do todo, né? E depois a gente reclama, né? Falta exatamente isso, esse engajamento, essa participação, né? Porque se as pessoas, entre aspas, de bem, as pessoas que querem mudar, não engajarem, não entrarem no jogo, não tem jeito, o poder não aceita vácuo, né? Nicola, nesse sentido, a gente tem 3 instantes que daria para considerar como instantes muito relevantes no que diz respeito a elevados graus de incerteza para o Brasil. A gente tem um elevado grau de incerteza nas eleições de 1989, a gente tem um elevado grau de incerteza nas eleições de 2002 e a gente tem um elevado grau de incerteza agora nas eleições de 2018. Primeiro ponto, se eu tivesse claramente um plano acordado entre diferentes partidos e diferentes setores da sociedade, eu viveria menos incertezas. E a segunda pergunta,
passada essa eleição, ou mesmo durante ela, é possível colocar as pessoas, os mais diferentes agentes das mais diferentes ideologias, mesmo que nesse momento tão esticado que a gente vive na nossa sociedade, numa sala de castigo e dizer só sai daqui quando resolver o problema ou quando a gente tiver um pacto minimamente razoável do que a gente pretende para o país? É possível pensar nisso? É exatamente possível. E esse seu ponto é fundamental, é muito interessante. Nós estamos observando, de novo, não precisei ir longe, um país do nosso lado aqui, a Colômbia, tá certo? Que passou por uma situação até mais extremada de guerra civil, né? Ou seja, e que houve um processo de paz recente e que nesse processo, agora de eleições recentes, os diferentes grupos da sociedade civil se juntaram com a participação de representantes dos diferentes candidatos a presidentes e criaram um pacto pela Colômbia, né? Que é exatamente esse tema, que é essa agenda mínima, consensuada, né? Eu diria que se nós pegarmos todos os pré-candidatos e falar, gente, precisamos investir na primeira infância, ninguém vai discordar. Então, por que a gente não fala, olha, isso aqui está concordado por todo mundo, vamos fazer. Todo mundo assina aqui? Ótimo. Então, seria uma coisa muito boa e muito saudável se nós tivéssemos alguns pontos definidos como um pacto para o Brasil, né? Obviamente vão brigar naqueles outros, mas dá para criar uma agenda básica com bastante consenso. Obviamente isso não existe ainda, talvez o 2030 quer ser uma inspiração para isso, né? Mas a gente adoraria poder passar da eleição, fazer exatamente isso, para que a gente possa ter uma agenda comum pelos próximos 4 anos, que seja uma agenda de Estado, de país, e não de governo, porque os governos passam, né? Os países ficam, né? E os cidadãos ficam, né? Então a gente precisa fazer isso. Agora, Fábio, para a gente fazer isso, né, quer dizer, para a gente pensar nesse pacto pelo país, a gente precisa preparar pessoas. Você estava observando, por exemplo, a necessidade de o cidadão estar envolvido em termos educacionais para compreender o seu papel de indivíduo, por exemplo, como eleitor. Em que medida o CLP e uma série de organizações que trabalham em conjunto devem pensar isso também para o caso do servidor público? Os governos passam, os países ficam, as máquinas públicas ficam. Qual o desenho que a gente deve ter da nossa máquina pública e os desafios que a gente pode ter no que diz respeito à formação desses servidores para levar adiante um pacto dessa natureza? Eu vou focar no meio copo cheio. Podia falar aqui das dificuldades que a lei do funcionalismo público impõe para que haja uma boa gestão com efetividade e tudo mais, mas eu vou preferir pegar o meio copo cheio, no que eu vejo de bom acontecendo. Primeiro, eu vejo um número de jovens se interessando pelo setor público que eu não via na minha geração, né? Eu costumo fazer uma brincadeira que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Eles têm uma consciência social, ambiental, ética e política que a minha geração não teve, como geração estou falando. Então eu vejo os jovens querendo ir. O número de candidatos que tem agora para deputado federal, estadual, enfim, senador, prefeitos, obviamente na outra eleição, é muito maior. Pessoas muito bem preparadas. Eu vejo jovens indo para a faculdade, voltando, ou indo para o exterior, voltando e querendo trabalhar no setor público. Então esse é o primeiro ponto. No CLP nós temos a preocupação justamente do que você falou, que é pegar as pessoas que estão no setor público e que querem produzir e prepará-los e informá-los, né? Tem feito cursos no exterior, como é sabido, em Harvard, agora em Oxford, para mostrar o que é um bom servidor público, né? De que tem que se orgulhar de ser servidor público. De novo, a generalização de que todo servidor público, enfim, é um parasita, isso não é verdade. Tem muita gente que trabalha e trabalha muito bem. O que a gente precisa é valorizar esse pessoal, preparar, treinar, para fazer o que o Nicola falou, que é dar uma continuidade, né? Uma estabilização de uma máquina burocrática, no sentido positivo da palavra, que garante que aqueles princípios serão respeitados e que as mudanças em função de uma nova gestão, de um novo governo, serão dentro do justificável. Mas não é que esquece tudo e começa tudo outra vez, como acontece. Isso, quando tem uma máquina pública forte, é preservado. Então, esse é um papel. Eu vejo boas pessoas entrando, o que eu fico animado, e vejo algumas instituições, e aqui reforço a questão do CLP, que procura justamente fazer isso. O que eles precisam? De um norte. Esse plano, esse Brasil 2030, é um pouco isso, esse norte, mas quais são exatamente as prioridades que a gente deve estar usando? Então, eu vejo esse contorno como podendo ser muito positivo. A questão realmente é a execução que a gente vai fazer daqui para frente. Acho que tem 2 pontos que o Fábio destaca, Nicola, que são relevantes, e eu gostaria de tentar incluir um terceiro aqui para a sua análise. Quer dizer, nem todo o político é ruim.
E é verdade isso, quer dizer, a gente precisa considerar a ideia de que os políticos são indivíduos que levantaram a mão na reunião de síndico e disseram eu vou ser o síndico, e ele foi escolhido pelos condôminos para tal. E, obviamente, por vezes, muito bem fiscalizados pelos condôminos. Eu gostaria de imaginar que a gente tivesse isso no Brasil. Depois, agora, nem todo servidor público é equivocada a ideia de que os servidores públicos são pessoas que não trabalham e que carregam todo aquele peso do senso comum contra o servidor, mas eu acho que se não trabalhasse não tinha país, né? Quer dizer, a gente não conseguiria fazer. E aí o Fábio observa, o servidor público precisa ter orgulho de servir o público, de ser o servidor público. Como é que a gente faz como é que a gente inspira, a partir de um estudo dessa natureza, esse terceiro agente aqui, que eu vou chamar de o brasileiro, para que ele tenha efetivamente orgulho de ser brasileiro? O quanto que eu preciso que esse indivíduo se sinta pertencente à realidade para a gente colocar um plano desse de pé? Eu vou responder isso em duas etapas. A primeira é, falando que na minha experiência de trabalhar no setor público, eu concordo e eu concordo com o Fábio, eu vi esses exemplos, e eu falo, ser um servidor público, um gestor público, é infinitamente mais difícil do que um gestor privado, né? Porque no setor privado, você tem muitas ferramentas, você tem gestão de consequências, você pode dar bônus, promoção, treinamento, ou seja, o setor público é muito mais engessado com relação a isso, né? Então, existem brasileiros, se ele faz uma coisa errada, né, ele é processado, ou seja, todo gestor privado, ele erra, acerta, ele é medido pelo saldo, né? No serviço público, um gestor público, se ele faz qualquer coisa errada, ele é medido pela pior coisa que ele fez, ele tem processo na pessoa física e tudo. Então, eu admiro muito, tenho muito respeito, conheci muitas pessoas brasileiras que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, ser amigo e muito respeito e admiração por essas pessoas. Então, posto isso, eu acho que a gente precisa, talvez, começar a valorizar muito o exemplo, né? E muitas vezes a gente não vê o exemplo vindo de cima, e isso é muito ruim, né? Em qualquer empresa nossa, as pessoas olham para os líderes, né? Não é aquela história, faça o que eu fale, né? Mas faça o que eu faço, né? Eu acho que talvez a gente está num momento do país que os líderes máximos do Brasil têm que ter a capacidade de dar o exemplo de trabalho, de honestidade, de dedicação, de humildade, de ouvir mais, de consultar, né? Porque a hora que você fizer isso, eu acho que isso vai cascatear para baixo em qualquer organização. E os servidores vão ter orgulho de trabalhar com esses líderes, né? Eu acho que é muito fácil a gente falar mal da base, né? E nós, como elite, não fizermos a meia-culpa e falar aqui que a gente tem que fazer melhor, porque no fundo, a gente tem uma situação privilegiada que tem que dar o exemplo para a sociedade como um todo. Queria aproveitar essa questão do exemplo para pensar também numa mudança de postura que tem sido verificada nos últimos anos por parte das empresas também. Quer dizer, a gente tem visto cada vez mais empresas investindo em aspectos relacionados ao universo público, seja especificamente em políticas públicas, seja, por exemplo, numa tentativa de conscientização do eleitorado. Agora, 2018, a gente viu grandes empresas investindo recursos próprios para criar conteúdos e materiais para fazer com que as pessoas entendessem melhor da democracia. Fábio, como é que a gente pode compreender o papel da empresa, do empresário, enfim, do que a gente chama aí de segundo setor nesse movimento todo de transformação pelo qual o país passa? Olha, de novo, dando um toque otimista aqui, eu vejo com muita satisfação as empresas se envolvendo com isso, né? Eu acho que, eu não vou nem discutir tamanho do Estado aqui, mas dado o tamanho do Estado, para mim está claro que sem a participação do setor privado ou da sociedade civil, não vai funcionar. No governo, eu vejo nas causas de educação, o Nicola também está envolvido nisso, tem muita participação do setor privado que traz uma visão muito construtiva, mas no fundo o setor público é do jeito que é, tem as amarras que tem as dificuldades que tem a assembleia, tem congresso, tem tudo, mas eu acho que um não faz sem o outro, né? E eu vejo agora as empresas se envolvendo. Eu gosto de acreditar que elas fazem isso por pressão da sociedade. Os jovens estão perguntando para as empresas o que você faz de bom para a sociedade, né? Quer dizer, além de você fazer o seu belo trabalho, bem feito, em ordem e tudo mais, o que você está fazendo? Qual a sua causa? É educação? É meio ambiente? É saúde? É pessoas com deficiência? É, sei lá, é democracia?
Qual é a causa que você tem, na verdade, né? E então as empresas estão sentindo que não é suficiente você fazer as coisas bem feitas no dia a dia, absolutamente necessário, relevante e tudo mais, mas você tem que dar um passo a mais. O que você faz para cuidar do seu entorno, né? Das coisas que você impacta? E eu acho que isso tem sido cobrado e as empresas têm reagido positivamente. Eu vejo um crescente engajamento, assim como eu vi dos jovens, vejo das empresas. E não são movimentos desconectados. Os jovens também pressionam as empresas. Quando você vai contratar alguém hoje, não é incomum ele perguntar: e o que mais a empresa faz? Quais são os programas que a empresa tem? Quais são as causas nas quais ela se envolve? Isso não existia há 10 anos. O cara saber ganho 1.000 aqui, 1.200 lá, é lá que eu quero trabalhar. Agora não, quer saber mais. Então eu acho que é melhor esse envolvimento, né? E por fim, faço um adendo que me ocorre, o mundo está com a luz acesa, né? Isso é maravilhoso, né? As coisas que eram feitas à sombra, tão difíceis de continuar. Acende a luz e mostra as coisas como elas são, né? Então essa sociedade está cobrando mais, porque está vendo mais, os jovens veem mais, as empresas veem mais, o governo também está vendo mais o que acontece dentro de suas próprias atividades, e acho que isso também leva a um maior envolvimento das pessoas e maior seriedade. É o que eu chamo de não tem on e off, você está on o tempo todo. E acho que isso é uma grande vitória também. Nicola, você falou algumas vezes aqui na nossa conversa a palavra elite e a necessidade que a gente tem de levar conhecimento, de levar o debate, de participar de uma série de instantes, momentos e ambientes da nossa sociedade. A grande questão é que, por vezes, a gente fica com a sensação de que parcelas de uma certa ou de determinados segmentos, de determinadas elites, não estão dispostas a essa conversa. A gente chega ou se aproxima muito, nesse caso, da tentativa de combater privilégios, sobretudo no setor público, relacionados a aspectos que talvez sequer se encaixem com facilidade numa lógica republicana, por mais que a gente deseje ser democrático. O estudo entra em alguns aspectos importantes disso, e eu queria, para a gente encerrar essa nossa conversa, compreender contigo aonde estão os principais desafios associados a combater privilégios no setor público, e o quanto que isso impacta não só em termos econômicos formais e reais, mas também nos aspectos associados a toda uma simbologia que você bem observou do dar o exemplo para os demais. Eu acho que o Brasil, durante muito tempo, viveu sob a lei de Gerson, né, de levar vantagem e de grupos buscarem benefícios próprios. Isso não é só o funcionário público, tá certo? É a desoneração fiscal de alguns setores, tá certo? É da guerra fiscal entre os estados. Ou seja, muito jogo que eu chamo de soma zero, né? Que você ganha de um lado, mas está perdendo do outro. O que o estudo mostra claramente, para a gente ser um país que cresce mais, a gente vai ter que abrir o país, tá certo? E vai ter que abrir em todos os setores, né? Vai ter que forçar a nossa sociedade a ser mais produtiva, né? A competir com o exterior. O dinheiro não tem carimbo, tanto faz, né? Empresários têm que competir entre si, têm que sobreviver aquele que tem mais mérito e mais competência, né? Educação, a gente tem que focar em educar desde o começo todo mundo, né? E não beneficiar uma pequena elite que conseguiu chegar eventualmente na universidade pública, né? Na saúde, a gente tem que ser mais eficiente. Essa lógica de servir também, a lógica da saúde do Brasil, que se via em hospitais, né, a população como todo, o mundo já viu que não é assim. A gente tem que usar a digitalização, a tecnologia que existe para ser mais eficiente também, para fazer mais com menos. Ou seja, e tudo isso foi feito em diferentes lugares, é possível fazer. Muitos países conseguiram avanços substanciais, muitas vezes de pontos de partida até muito piores do que o Brasil. Nós temos um ponto de partida bastante razoável, né? O que a gente precisa agora é justamente isso, fazer esse pacto para o Brasil, para todo mundo. Nós estamos todos no mesmo barco, não tem jeito de um dar certo às custas do outro, né? Essa conta chega, você não consegue sair na rua, né, por causa da violência, você tem muitas coisas que acontecem que impactam a todos nós, né? Então, estamos todo mundo juntos, acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Lembrando, talvez, lá do Kennedy, né? Não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Talvez nós estejamos nesse momento e cada um tem essa reflexão, né?
Fábio, para a gente encerrar, o CLP é uma organização sem fins lucrativos, inserida numa lógica de terceiro setor. Eu lhe fiz perguntas a respeito, por exemplo, do envolvimento das empresas nessa melhora expressiva do cenário do país, e o Nicola fala num grande pacto. Como ficar juntos a despeito de aspectos que nos dividam? Como a gente fecha essa conta e efetivamente caminha num sentido comum? Bom, é extremamente difícil no Brasil e em qualquer lugar do mundo, não é uma especificidade nossa. Felizmente existe pluralidade e diferentes expectativas com relação aos caminhos a serem seguidos. O que eu acho que a gente precisa colocar é algum norte das coisas que são inquestionáveis, como, por exemplo, um país que dê a todos os seus cidadãos a oportunidade de lutar por uma vida digna. Isso é amplo. Nicola falou aqui, primeira infância, quer dizer, todo mundo faz, né? Eu estou envolvido nesse projeto de primeira infância, é maravilhoso, tem um impacto muito grande. Então, você pode também começar pelos pontos onde haja menor controvérsia, né? E juntar e criar essa sensação de que as coisas podem caminhar, né? Ao invés de pegar os pontos mais polêmicos. Então, existe, e está acontecendo, na verdade. Hoje o país está dividido, mas tem muita gente trabalhando em torno de algumas metas, a educação. Quer dizer, esse movimento Todos pela Educação, que é maravilhoso, volta em décadas e ninguém falava em educação do jeito que se fala hoje, né? Está caminhando, não está caminhando do jeito que ele queria, mas está todo mundo falando sobre educação. Qualquer empresa que você faz, visita o cara, tem alguma coisa e quer saber como é que está a educação. Isso não era assim. Então eu queria pegar uma perspectiva histórica, falar, as coisas estão caminhando, a sociedade está mais consciente de que algumas coisas têm que ser feitas, ou senão a gente não vai conseguir conviver adequadamente. Não tem coisas que estão evoluindo. E por fim, numa nota final, o Nicola tocou rapidamente, eu vou enfatizar, é a questão da tecnologia. A tecnologia pode acelerar esse processo, né? O que se chama agora de GovTechs, né? Uma analogia com as fintechs, pode acelerar, né? A questão da educação, preparo de professor, medicina, né? Alguém me perguntava outro dia, a questão de como você faz um robô, que hoje faz cirurgia, não é ficção científica, faz. Agora, você treina um robô daquele lá, você treina, é imediato. Se ele aprender alguma coisa aqui, o robô que está lá em Fortaleza, ou que está lá em Manaus, ele imediatamente pode aprender a mesma coisa que este robô aqui aprendeu e pode replicar, sem que se demore 10 anos para formar um médico, né? Você pode ter um médico acompanhando, mas aquela tecnologia pode ser disseminada. Isso também é verdade na educação, isso é verdade nos cadastros, né? Isso é verdade na simplificação da vida do cidadão em termos de documentação e tudo mais. Ou seja, a tecnologia pode acelerar esse processo de construção de uma sociedade menos desigual. Um Brasil conversou com Nicola e Fábio. Muito obrigado pela participação de vocês, uma grande satisfação, e que juntos a gente consiga efetivamente caminhar para um país mais próspero. Vamos lá, mãos à obra. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.